Boa noite a todos, salve Maria. Estou começando mais uma palestra aqui no Instituto Santo Atanásio, né? Hoje eu vou comentar um tema assim que o pessoal que me conhece sabe que às vezes muitas vezes não, né? Muitas vezes eu falo que a pessoa é gente boa, que a pessoa é bom cidadão, né? E o pessoal percebe que eu falo em tom irônico, né? Mas o que eu estou querendo, né, falar com isso? Bom, na verdade, a pessoa que é gente boa, ou a pessoa que se considera um bom cidadão, né, é o que nós temos hoje aí. Não obstante a decadência moral da nossa sociedade, que está aí aos olhos vistos, para quem quiser ver, as pessoas elas se acham boas. E esse é um problema. Elas pegam determinadas bandeiras, elas pegam determinadas pautas, defendem determinados comportamentos e acham que são boas justamente por causa disso. Também não preciso falar que é o reino da hipocrisia, esse da nossa sociedade. Então, são pessoas que realmente elas se acham boas e esse é um perigo que quando você se acha bom, você não é bom. A religião cristã ela tem uma outra perspectiva sobre a bondade. Não é porque eu me acho bom que eu sou bom. Tem que ter um parâmetro. Então é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. Mas claro, para quem está na internet, não pode deixar de curtir, compartilhar e mandar aí para todos os amigos gente boa esta palestra. Basicamente o que eu vou fazer hoje é falar do Monsenhor de Ségora. Ele foi um grande polemista católico e ele escreveu um livro chamado Perguntas e Respostas Concisas e Familiares às Objeções Mais Vulgares contra a Religião. Contra a religião aqui, né? É claro, contra a religião católica. Ou seja, o que leva as pessoas a resistirem à religião católica? Então elas ficam fazendo um monte de objeção, e uma da que chama a atenção, que ele trata nesse livro, que é que eu vou tratar nessa palestra, é justamente sobre o que ele chama de homem honrado. Então, a objeção, o mundano, ele vai fazer a seguinte objeção. É bastante, ou é suficiente ser homem honrado. Esta é a melhor das religiões. Isso é o suficiente. Então, para que eu não preciso... Quem nunca ouviu isso? Eu não preciso de religião para ser bom. Ou mesmo quando trata de ateu, já vi vários ateus assim. A pessoa não precisa ter religião para ser boa. Será? Então, nós vamos ver isso. Vamos ver o que o Monsenhor de Ségora tem para fazer. Eu vou lendo aqui o texto dele, vou fazendo as minhas considerações e a gente vai ver. É suficiente ser uma boa pessoa? É suficiente ser um bom cidadão? É suficiente ser gente boa? É suficiente? A religião não precisa? Basta isso? Pois bem. Monsenhor de Ségora, ele vai responder isso em 3 etapas. E cada etapa ele vai afinando mais a objeção, na primeira e na segunda. Quando chegar na terceira, ele vai simplesmente matar a cobra e mostrar a cobra. Então a resposta que ele vai dar para essa objeção aí, basta ser uma pessoa boa, não precisa de religião para ser uma pessoa boa, certo? Sim, Senhor, para não ser enforcado, mas não para ir ao céu. Sim, Senhor, perante os homens, mas não perante Deus, perante o soberano juiz. O que o Monsenhor de Ségora está querendo dizer aqui, já nessa resposta concisa, em que ele vai aprofundar? É que o que você acha, o que você chama de ser homem bom, geralmente, por que a pessoa se considera boa? Ela não mata ninguém, ela não rouba, às vezes ela não usa droga, às vezes ela rechaça algumas modas culturais perniciosas, como o funk e outras vulgaridades. Então, se for ver dentro da baixaria e da barbárie, ela até está no nível moral um pouquinho melhor. Tal. Mas isso é o suficiente? Como ele diz, é o suficiente para não ser enforcado. É o suficiente para você não ir para a cadeia. É suficiente para você não responder criminalmente por seus atos, mas não para ir para o céu.
E para ir para o céu, né, aqui agora já vem um pouco de catequese, a gente precisa não só cumprir isso. Isso é o básico do básico do básico. Tem que cumprir isso e mais um pouco, ou seja, os 10 mandamentos. E existem umas nuances que a gente não pode deixar de notar. E o Monsenhor de Segor vai falar sobre isso, esse artigo. Primeiro motivo do porquê não é suficiente. É bastante ser homem honrado? É o que dizeis. Que seja. Mas precisamos nos entender melhor. A quem chamais homem honrado? Essa expressão me soa demasiadamente elástica, muito cômoda e que se presta a todos os gostos. Então o primeiro artifício é esse. Eu sou uma boa pessoa. Mas qual que é o teu critério de bom? Fica meio vago. Eu não sou uma pessoa má. Eu não sou uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa boa, tá? Mas o que você entende por bom? Me parece uma palavra meio elástica. Para não dizer, usando a linguagem de hoje, relativista, né? O que você pode encaixar aí? Então, o Sr. Segor continua. Ora, perguntai a um mancebo de costumes dissolutos. Veja, um adolescente putanheiro. Tá? É isso que é um mancebo de costumes dissolutos. Se, com um procedimento mais que leviano que tem, se ele pode ser homem honrado. Ou seja, o cara é um pegador, o cara tem vícios sexuais, etc. Né? Vícios, né, sexuais da mocidade, muito incentivado por essa cultura moderna. E você pergunta para ele, você pode ser homem honrado? Ele vai dizer, mas isso lá é pergunta? Você responderá a ele, as loucuras da mocidade por nenhum modo me anime de ser homem honrado. Eu tenho a pretensão de o ser e entraria em confronto comigo quem viesse contestar-me este belo título. Então, o cara é um pegador, o cara é da farra, o cara é baladeiro e ele se acha homem honrado. Ué, parece que esse critério sobre honra, sobre o que é bom, bondade, está meio distorcido. O Sr. Segor vai continuar xingando mais. Perguntai depois ao mercador, que compra estofos de qualidade inferior e os vende como sendo de primeira qualidade. Ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui é fraude. Né? Fraude. Ao operário que trabalha menos de metade quanto lhe pagam por dia do que quanto lhe pagam por obras. Então o cara vai lá, ou seja, o cara recebe para fazer um trabalho e faz corpo mole. Ao mestre, proprietário ou administrador que abusa da miséria dos tempos para extorquir a seus oficiais uma parte da remuneração de seus trabalhos e até o necessário repouso do domingo, ou seja, exploração trabalhista. Então quem pratica isso é uma pessoa honrada? Perguntai-lhes, digo, se tudo isso os priva de serem homens honrados. Nenhum deles hesitará em responder-vos que é homem honrado e que esses tênues ardis, essas habilidades nada têm relação com a honra. É só se eu cometo uma fraudezinha aqui, uma exploração trabalhista ali, um corpo mole lá, isso não significa que eu seja uma má pessoa, que eu não seja uma pessoa boa, que eu não seja gente boa, que eu não tenha lá minhas qualidades. Não é assim que as pessoas, né, falam hoje em dia. Continua. Perguntai ainda ao dissipador se a sua prodigalidade, ao velho se a sua avareza sórdida, ao freguês constante da taberna se a sua embriaguez destrói a sua honra. Então, o cara é um arrogante que fica arrumando confusão. O cara é um avarento, mão de vaca que não ajuda ninguém, podendo ajudar. Né? E o bêbado que vai pro bar. Ele é uma boa pessoa? Ele vai dizer, não, isso pode ser um defeito que eu tenho e tal, mas isso não faz deixar eu de ser uma boa pessoa. Né? E cada qual falará a favor da sua paixão válida, proclamando-se homem honrado, honradíssimo. Portanto, pela própria confissão da gente honrado, de que aqui se trata, o homem dissoluto, o enganador, o bêbado, o ávaro, o usurário, o pródigo e o libertino. Está no caso de ser homem honrado e ninguém pode negar-lhe esse título, a menos que ele não tenha ou roubado dinheiro ou assassinado alguém. Então, novamente, a lógica do início. Eles não matam, eles não roubam, né? Faz umas fraudezinhas ali,
uns excessos de embriaguez ali e tal, mas isso não impede ele de ser homem honrado. Ora, dizem, não achais esta nova moral bem cômoda? Quem nada tiver a deslindar nos tribunais criminais também não terá que lhe dar contas a Deus. Então é como se o seu atestado de antecedentes criminais fosse o passaporte para o céu. É isso que ensina a doutrina católica? Não é isso que ensina a doutrina católica. Porque tem certos pecados aqui que o Monsenhor de Cego listou, né? Que a pessoa comete até habitualmente. Né? O avaro, o bêbado e tal. O mancebo, dissoluto, né? O libertino e tal. Esses aí são pecados graves e embora a pessoa não vá presa por cometer essas faltas, ela não vai tampouco para o céu. Né? É só a lei de São Paulo. Que bela religião é a do homem honrado. Está sendo irônica aqui o Monsenhor de Cego. E dizeis que a vossa religião, que é a melhor das religiões, uma religião que permite tudo, a não ser o roubo ou o assassínio? Ora, mas o que pensais? Isto é uma perversão, uma doutrina abominável, e não uma religião. Então esse é o primeiro ponto que o Monsenhor de Cego coloca, ou seja, né? A autoavaliação que as pessoas fazem de si já mostra que elas não são boas. Embora elas se reputem honradas e boas, elas não são boas. Só que pode ter um cara mais esperto. A malandragem sempre aumenta, né? A malandragem é infinita. Né? Mas direis, talvez. Então ficarei entendendo por homem honrado algo mais do que comumente se entende. Chamarei, pois, de homem honrado aquele que cumpre bem todos os seus deveres, que pratica o bem e evita o mal. Veja que parece que elevou o nível, né? Cumpre todos os seus deveres, pratica o bem e evita o mal. Me parece irrefutável. Parece até uma boa definição de homem honrado. Certo? E aqui a resposta que a gente vai ver do Monsenhor Cego vai ver que tem umas nuances aqui para ser considerada. Porque, ok, concedamos que possa ser isso. É fácil ser assim? Ou, o principal, é possível você cumprir seus deveres, praticar bem e evitar o mal sem a religião? Ou, em linguagem católica, sem a vida da graça? É possível isso? Bom, vamos ver o que o Monsenhor Cego vai responder. E eu, respondendo a isso, afirmo-vos, pautado na experiência, que se fordes assim, sem o poderoso socorro da religião, serias a 8ª maravilha do mundo. Porém, sem a apostar contra um, que tal não sois. Provavelmente propaganda enganosa, né? É que vós jamais me fareis acreditar que não tendes paixões, inclinações desordenadas. Todos os homens a têm, e muitas. Ou seja, existe no homem a mancha do pecado original, que nos inclina a ter más paixões, inclinações desordenadas e mais paixões. E que se a gente não cuidar disso, a gente pode exercer hábito e criar vícios. E não ir para o céu. Ele continua. Ó. Se pois fordes inclinado à libertinagem, à gulotoneria, ou seja, a gula, a cumilança, aos prazeres sensuais, quem vos moderará? Como é que você vai vencer essas paixões? Se fordes incitado à violência, ou à preguiça, ou ao orgulho, quem dominará essas paixões? Quem suspenderá o vosso braço? Quem deterá a vossa língua? Será o temor de Deus? Para nós católicos é o temor de Deus. Eu me esforço em não recorrer nesses erros, nessas más inclinações, em exercitar a virtude que se opõe a esse vício dominante em mim, por temor a Deus. Mas, na religião do homem honrado, né, Deus não se tem muito em conta em Deus, porque o homem honrado justamente está querendo dizer o seguinte, né? O gente boa. Eu não preciso ser bom, eu não preciso ter religião para ser bom. Esse é o argumento dele. Então Deus não tem. Então, temor de Deus não é. Então o que pode ser? Aí tem uma objeção boa. Será a voz da razão? Ou seja, o ser humano ele tem capacidade de inteligência. Ele, pela sua própria luz natural, ele pode descobrir certas verdades e tentar inclinar a sua vontade a isso.
Mas tem um detalhe aqui, que aqui o Monsenhor de Cego eu acho que é a grande finura dele, né, nesse texto de objeção que ele faz, que ele vai dizer o seguinte, ó, será a voz da razão? Ou seja, será a nossa inteligência? Né? Será a gente conhecer a verdade e ter força de vontade para executá-la? Né? Ele dirá o seguinte, porém, nós bem sabemos quanto vale um raciocínio quando tem a lutar contra uma paixão violenta. Não é tão simples assim. Hoje em dia, na psicologia moderna, tem um fenômeno aí que a psicologia moderna chama de... Veja, o fenômeno é conhecido há bastante tempo, mas modernamente se chama de dissonância cognitiva. Que é mais ou menos isso, ou seja, quando você cede a uma paixão, geralmente o que você faz? Você racionaliza para justificar o seu erro. Veja, o católico, quando ele erra, ele se ajoelha, pede perdão e diz, ó, minha culpa, minha grande culpa. Ele admite a culpa, pede perdão, né? E se o sacerdote disser as palavras do sacramento, ele está perdoado. Mas o católico ele tem que ter contrição, ele tem que admitir que ele errou. O homem moderno, o gente boa, não é bem assim que funciona. Ele não tem força suficiente para resistir à dissonância cognitiva. Ele comete um erro, e em vez de ele assumir o erro, ele tenta justificar. E aí ele começa a raciocinar de maneira torta, tal. É coisa que é muito comum. Você começa a dar justificativas. Você tratou mal o outro cara. Ah, mas o cara uma vez lá no passado fez mal pra mim e tal. Ou seja, já está justificando. Né? Não, cara, admite que você tratou mal a pessoa. Você foi injusto. Não, mas eu fui injusto porque ele me trapaceou ali há pouco. As pessoas ficam criando pensamentos tortos para justificar seus vícios, seus maus comportamentos, suas más paixões, suas más inclinações. E qualquer católico que é sério sabe que quando vem uma tentação que é forte, mas que é forte mesmo, aquela que é muito forte, sem a graça e a oração você não vence. Sem a graça sacramental você não vence. Porque é forte demais. Grandes santos passaram perrengue para vencer a tentação, sendo que eles são exímio exemplo da vida da graça. O que dirá o mundano, então? O mundano é a coisa mais fácil do mundo. Cara. Ele não está habituado ao combate espiritual. Ele é fraco, na verdade. Então, você tem que começar a criar uma certa... Né, se revestir com a armadura da fé, como diz São Paulo. Senão você não vai ganhar. É isso que o Monsenhor de Cego está querendo dizer. Não venha se iludir, dizendo, não, eu sigo a razão, eu cumpro meus deveres, pratico o bem e fujo do mal. Sem a graça, você pode até ter uma inclinação para tentar fazer isso. Né? Você pode até ter uma boa vontade nesse sentido, mas a sua vontade é fraca sem a graça. Vai uma tentação mais forte, meu amigo, você não vai conseguir... Então, quem obstará a isso? Bom, se não é o temor de Deus, né, como é que o que faz o cara não praticar as maiores barbáries, né? O Monsenhor Cego vai dizer, na verdade, não vejo outra coisa senão o temor da polícia e da força bruta. Mas nesse caso, que nobre religião! Felicito-vos por tão belo achado. Todavia, prefiro a minha. Por que o Monsenhor de Cego prefere religião católica? Porque às vezes as pessoas não vão... O que inibe elas de exagerarem nas suas más inclinações, nas suas más paixões, é o medo da punição, é o medo da polícia, é o medo até da vergonha pública hoje em dia, do cancelamento, etc. Tem vários medos aí envolvidos que fazem com que a pessoa se retraia. Mas na religião católica tem um outro detalhe. Ele diz, prefiro a minha. Por que a minha? Porque a gente faz por amor. Porque tudo que Deus diz que é para fazer é certo, é bom, é desejável, é amável. Então a gente, quando vai fazer o certo, a gente ou deixa de fazer o errado, mas nesse caso, quando a gente resiste para fazer o mal, a gente resiste a fazer o mal porque é o certo. Porque é isso que Deus quer. Porque Deus não erra. O errado sou eu, que estou com essa má inclinação. Esse é um problema meu, não é um problema de Deus. Mas Deus me dá a luz e me dá a graça para eu ter a força suficiente para resistir ao mal. Coisa que o homem honrado não tem. A religião cristã é a única que oferece remédios eficazes às nossas paixões e põe freios aos seus ímpetos.
Por que isso? Bom, infelizmente isso não é ensinado hoje nas catequeses hoje em dia. Não é ensinado nas catequeses. Veja, quando a gente está em estado de graça, quando a gente é batizado, a gente deixa de ser criatura de Deus para ser filho adotivo de Deus. O que isso significa na prática? Que a gente sabe isso por fé, por revelação. O Espírito Santo e a Santíssima Trindade vêm habitar na nossa alma. Ou seja, Deus vem habitar em nós. Fica fazendo parte da nossa alma. E fica infundindo os seus dons nela. Suas graças, seus dons. É isso que acontece. E essas graças, esses dons, vão, pouco a pouco, conforme você vai desenvolvendo, vai crescendo na vida espiritual, né? Não é da noite para o dia, né? É todo um caminho, mas conforme você vai perseverando, vai conseguindo, né? Você vai domando as más paixões e você vai ganhando força e robustez para vencer as grandes tentações. Então, a graça é a ferramenta, é o remédio, a vida da graça, ou seja, a vida de oração, de sacramento, né, da religião católica, é a única que oferece os remédios eficazes contra essas más paixões e que põe freio aos nossos ímpetos. O Senhor Cego está sendo católico aqui. E isso é uma coisa que eu percebo que as pessoas não aprendem na catequese. Elas não têm noção de que quando elas cometem um pecado mortal, elas expulsam Deus dela. A questão não é assim, daí, a consequência disso é que se você morrer nesse estado, você vai para o inferno. Essa é a consequência. Mas veja que o assombroso é você expulsou Deus da sua própria alma. E isso é o assombroso. O inferno é a consequência disso. E o que Deus estava fazendo lá na sua alma? Ele estava tentando te ajudar, cara. Tentando te curar, né? Tentando curar, ou seja, ele vai purificando essa sua natureza desordenada. E vai se tornando mais santa. É isso que Deus quer fazer na sua alma. E você expulsa ele. E o homem honrado, o gente boa, o homem que não precisa da religião para ser bom, ignora tudo isso. E detalhe, quando a gente está em estado de graça, a gente tem uma vida sobrenatural que purifica, ilumina e eleva a própria vida natural. É o que a gente tem de melhor. Ou seja, Deus habitando na gente, nos dando uma vida sobrenatural, uma vida divina. A gente é capaz de atos divinos. O homem honrado simplesmente joga tudo isso fora. A menos que não tenhamos homem por impecável, por anjo, o que não é, devemos concluir que, sem os poderosos auxílios que o catolicismo nos dá, não podemos ser constantemente fiéis a todos os deveres, cujo pontual desempenho constitui o verdadeiro homem honrado. Ou seja, a verdadeira honra está em ser obediente e temente e amante de Deus. Isso é a verdadeira honra. Então, para você, eu sou bom, eu sou ruim, qual que é o critério? Você segue os mandamentos? Você cumpre os preceitos da religião cristã? Você cumpre seus deveres de Estado? E tudo isso, por amor a Deus, estando em estado de graça? Parabéns, você é um homem honrado. Fora disso, você não é um homem honrado, você é só um falastrão. É isso que o Senhor Cego está dizendo, e ele está coberto de razão, e a crítica dele não para por aqui. Sem o cristianismo, não nos é possível desempenhá-los com aquela reta intenção que lhe transmite toda a beleza moral. Ou seja, olha aqui esse termo, beleza moral. Por quê? O que o cristão faz? O cristão, ele freia as suas más inclinações por amor a Deus e ele também se esforça por praticar o bem. Ou seja, e tudo isso o que é? É de uma beleza moral. Por quê? Porque quem criou a lei moral foi o próprio Deus. E tudo que é bom é belo. Tudo que é bom é belo, tudo que é belo é verdadeiro e tal. Então você veja, é aqui que está a beleza moral. Aquela reta intenção que lhe transmite toda a beleza moral. Está no catolicismo. Está nessa vida da graça. A gente viver com Deus habitando dentro de nós. Combatendo os pecados mortais, tentando reduzir o máximo possível os pecados veniais, oração, vida de sacramento, penitência, mortificação, etc. Tudo que a gente aprende, se for ler manual de espiritualidade. Então, tá. E aí você vai querer dizer que o homem honrado que joga tudo isso fora, toda essa doutrina fora, ele é honrado de verdade? Não dá, né?
Ademais, mesmo os mais virtuosos cristãos, tão grande é a fraqueza humana de que pretendeis estar isento, faltam algumas vezes a seus deveres, apesar da força sobre-humana que lhes presta a fé. Ou seja, mesmo com a graça a gente peca. Mesmo os mais virtuosos cristãos falham. Né? A perfeição não é tão simples assim de alcançar. E vós, privado deste freio onipotente, entregues às inclinações da natureza, ou seja, da natureza humana decaída, sem a graça ajudando a purificar ela, exposto aos mil perigos do mundo, pretendeis ser sempre fiel? O que é o gente boa, cara? O gente boa é aquele cara ali, ó, que quando o bicho tá pegando, o cara corre. É o cara que... Né, eu tinha uma conhecida na faculdade, assim, que ela falava que a gente... Né, tempo de paganismo, né? A gente tava numas festas e tal, e aí de repente acabava a cerveja, acabava a bebida. Daí ela chegava e falava assim, ó, Augusto, tá na hora da gente ir e tal. Acabou a cerveja, acabou a amizade. Cara, tá aqui, ó, essa aí é o refrão de gente boa. Né? Claro, por fora a gente vai dizer, tamo junto, aí, você é meu amigo, né? Porque der e vier, né? Aí quando o der e o vier vem, o cara corre. Por quê? Falta a humildade do verdadeiro homem honrado. Eu afirmo com segurança que aquele que não sendo cristão se diz homem honrado, no sentido que há pouco indicamos, ou seja, no sentido falso, ou cria para si uma grosseira ilusão, ou mente à sua própria consciência. Então é isso, ao fundo, uma pessoa que vem com esse argumento, eu não preciso da religião para ser bom, simplesmente está fazendo pose. É pose. O amor se prova no fogo. Vamos ver no fogo se você vai aguentar. Sem a força da graça para te sustentar. Mas tem um terceiro ponto. Que aqui é para arrematar totalmente qualquer pretensão que o gente boa tem de ser bom. Porém, vou ainda mais longe. E conquanto vos visse desempenhar os vossos deveres de cidadão, de pai, de esposo, de filho, de amigo, em uma palavra, todos os deveres que formam o homem honrado segundo o mundo, ainda vos diria, isso não basta. Mas não basta, por quê? Porque há um Deus que reina nos céus, que vos criou, que vos conserva, que vos chama a si, que vos impõe uma lei determinada que nenhum homem tem poder de aniquilar. E detalhe, essa lei é boa. É bom que se siga essa lei. Por que tendes para este soberano Deus deveres determinados de adoração, de ação de graças, de oração tão rigorosos, tão necessários e mesmo os mais essenciais, mais imprescritíveis que os deveres para com os vossos semelhantes? Claro! Tudo que a gente tem de bom a gente deve a Deus. Ou seja, o nosso dever com Deus tem que ser superior ao dos semelhantes por uma questão de justiça. Esse é o ponto. Como o senhor está dizendo. O homem, o gente boa, o homem honrado, ele não é justo. Porque ele não se esforça para ser justo com aquele que o criou. Que é Deus, que o criou, deu tudo. Esse é o ponto. Forte aqui. Então o cara quer ser honrado e negligencia, né, a adoração a Deus, a ação de graças a Deus, a oração a Deus, né, os deveres de na missa, os preceitos, tal. Negligencia tudo e quer ser chamado homem honrado. Não dá. Um ingrato, um rebelde, por acaso pode dizer, eu sou bom e nada é possível me reprovar? Claro que não. Pois bem, vós, homem honrado do mundo, sois um ingrato, um rebelde que esqueceis de Deus. Ou seja, você é um rebelde. Você não pode ser bom ou honrado. Você é um rebelde, na verdade. Você não presta culto a Deus, o culto que Ele merece. É Ele o vosso Pai. Deveis o ser, a vida, a inteligência, a dignidade moral, a saúde, os bens, tudo. Ele criou o mundo para vós, para a vossa utilidade e para a vossa distração. Ensinou-vos pessoalmente a sua lei.
Veja, a fé é cristã. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para nos ensinar como que a gente pode ser salvo. Essa é a boa nova, o evangelho, boa nova, né? Ou seja, a salvação veio, chegou ao mundo. Está lá, o céu está aberto. Ele morreu para abrir o céu para a gente. E é só a gente ser discípulo dele. Ignora tudo isso, o homem honrado. Abriu-vos o caminho da salvação, prepara-vos o céu, imperturbável felicidade. Mais do que a gente merece. É o vosso Senhor e vosso Mestre. Abençoa-vos, perdoa-vos, ama-vos e espera-vos. E vós, que lhe ofereceis? Que amor, que respeito, que homenagem? Discutis com frieza os pretextos que os inimigos de Deus inventam para não cumprir os deveres divinos, não tendo talvez mais que sarcasmos, ódios, desprezo para tudo quanto diz respeito ao seu culto. Não lhe dirigis orações, não o adorais, não lhe agradeceis os benefícios, zombais da fé prestada à sua palavra, da prática da sua lei, etc. Ingrato. E dizeis que não tendes nada reprovado e que desempenhais todos os vossos deveres? Nosso principal dever é com Deus. Para o católico ele tem que... O que é a vida católica? Assim, falando de maneira resumida. Ordenar tudo a Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo tem que ser ordenado a Cristo. Ou seja, mesmo as coisas mais simples, por mais banais que possam parecer, temos que fazer por amor a Deus. Isso é a vida cristã. Tudo de mal que ocorre para a gente, os perigos, as perseguições, etc., temos que confiar a Deus. E agradecer a Deus por elas também. É essa confiança em Deus que é a vida católica. Então, o nosso dever principal, quem tem que estar no centro da nossa vida, é Deus. Então, como é que você se acha um homem bom, honrado, porque você cumpre todos os vossos deveres? Não, o principal dever, pode ser até que você cumpra, mas o principal dever você não cumpre. E, portanto, você não é homem honrado. Não da perspectiva católica. Pode ser da perspectiva do mundo, mas a perspectiva do mundo não é lá muito alta. Né? Cessai, portanto, de criar esta ilusão. O que ganharás iludindo a si mesmo? Para que dissimular os próprios erros? Reconheçamos antes que o jugo da religião, isto é, do dever, é assustador. E que, para nos livrarmos dele, sem grande vergonha, imaginamos essa religião do homem honrado. Então a pessoa ela tem medo, né? O homem ele tem um certo orgulho próprio, né? Que resiste à graça. Porque assim, é um desafio. O mundo vai contra, né? Você me convertir. Você vai ter que mudar um monte de hábitos. Você vai começar a ser achado louco em vários lugares. No início é bem difícil. E é assustador. Né? São Francisco de Sales, no Filoteia, comenta muito sobre isso. Né? Então, o que o homem honrado faz? Ele cria uma religiãozinha paralela ali, tipo, fazer uma religião mais... pega uns elementozinhos aqui da religião católica, daí mistura com a religião mundana aqui, né, e deixa eu fingir que eu sou um homem honrado, porque pratico esses preceitos que eu mesmo criei da minha cabeça, da minha própria religião. Não. Quem manda é Deus, né? Você tem que obedecer, meu amigo. Você está se iludindo. Mas não só esta religião não basta, como não é, para falar com exatidão, mas com uma palavra sonora, vazia de sentido, destinada a paliar aos olhos do mundo e aos nossos próprios olhos as desordens, as fragilidades de que a prática do cristianismo é o único remédio. Porque só no catolicismo, né, cristianismo aqui não significa catolicismo, porque só no catolicismo nós temos a vida da graça. É isso. Portanto, não dá para dizer que você é homem bom porque o seu critério de bom é muito escasso. Né? Você pode ser beberrão, libertino, avaro, comelão, egoísta. Nada te impede de ser homem bom, ou seja, teu critério é baixo. Então, isso aqui não serve. Não, mas eu cumpro todos os meus deveres, pratico bem e evito mal. Pelo menos eu tenho essa intenção de fazer isso. Beleza, mas sem a vida da graça você não vai conseguir. Já é difícil até para os cristãos mais virtuosos, imagina para você que despreza a vida da graça. Então é mera pose, é falso isso.
E mesmo que fosse verdadeiro, por fim, mesmo que fosse verdadeiro, o principal dever, que é prestar culto a Deus, amá-lo, adorá-lo e ter uma relação, uma vida interior íntima com Ele, porque Ele habita na nossa alma quando a gente está em estado de graça. Você despreza tudo isso, você despreza o maior presente que o Deus vivo veio nos dar, que é uma nova vida em Cristo, que a gente ganha através do batismo e mantém ela, né, fugindo das ocasiões e dos pecados mortais. Você despreza o principal, portanto você não é bom. Em resumo, seria isso a palestra de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhe aí para crescer o bom amigo. Viva Cristo Rei!